Muito bem, amigos do site varzealegre.com e da nossa TV web, também rádio web varzealegre.com. Estamos então ao vivo aqui direto dos nossos estúdios para levar para vocês mais um encontro aqui hoje com Tatiane da Costa, psicóloga, que vai falar para a gente hoje sobre transtorno da ansiedade, né? A gente levando essas informações para vocês. E se você quiser participar com a gente, basta você enviar um texto, né? Uma mensagem de texto, ou então mensagem de voz para o nosso WhatsApp, o 997494686, que está aí na tela de vocês, tá? Para a Tatiane responder sobre essas questões de transtorno da ansiedade. Hoje somente ela vai aparecer ali, né, a imagem exclusiva ali da Tatiane para falar diretamente com vocês aqui na nossa câmera, também pelo nosso WhatsApp. Bom, Tatiane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Está se sentindo confortável aí do outro lado da mesa? Sim. Pronto. Tatiana, a gente já falou de transtorno da ansiedade em outras oportunidades e resolvi trazer essa pauta mais uma vez porque é um assunto recorrente. A gente sabe da quantidade de pessoas que têm sofrido desse transtorno no mundo. Não é questão do Varze Alegre, do Ceará, do Brasil, não, do mundo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que é, para a gente começar, o que é ansiedade, né? Por que tem tanta gente sofrendo de ansiedade? Bom, a ansiedade, ela em si não é uma doença. Então, ansiedade não é doença. Ansiedade é fisiológico. Então, é um resquício da evolução. Então, como a gente já falou outras vezes, a ansiedade ela é necessária. Então, ela é fisiológica, ela é necessária, ela é importante para sobrevivência. Então, ela é um resquício da evolução por isso. O homem da caverna, ele precisava da ansiedade como um mecanismo de sobrevivência. Então, ele estava na caverna e tinha fogo ou tinha um animal feroz, ele precisava que o corpo dele agisse ou fugisse ou entrasse em luta diante daquele perigo iminente à vida. Hoje não existe mais esse tipo de perigo, mas a ansiedade, enquanto mecanismo de sobrevivência, ela permanece. Então, ela mantém o corpo em um estado de alerta constante. A ansiedade funcional, a ansiedade fisiológica, ou a gente pode dizer que a ansiedade normal, ela é aquela que, na iminência de algo que vai acontecer, ela me coloca em um estado de alerta maior e me mobiliza para resolver aquela situação. Então, quando você vai atravessar a rua, é a ansiedade que faz você olhar para os dois lados. Por quê? Porque seu cérebro imagina que a um passo dali você pode estar em perigo. Então, como mecanismo de sobrevivência, ela faz você olhar para os dois lados para poder atravessar. Quando também você tem algo para fazer, então você tem uma prova, você tem alguma atividade, algum trabalho, algo que você tem a realizar, uma viagem que você vai fazer, é a ansiedade que faz com que você planeje, com que você programe, com que você estude. Então, ela lhe põe num estado de alerta que vai fazer com que você estabeleça coisas que façam com que você resolva aquela situação. Essa é a ansiedade funcional, é a ansiedade normal. A partir do momento que a ansiedade excede esses limites, ela passa a ser disfuncional, ou seja, ao invés de ajudar, ela começa a atrapalhar. Então, não tem como a gente dizer assim, então, a partir de quando a ansiedade ela vira doença? É algo bem individual, mas se a ansiedade ela lhe paralisa, ela lhe impede de realizar coisas e ela passa a atrapalhar sua vida, então ela já está num nível disfuncional. É uma coisa perceptível, ela acontece de repente, ela vai chegando aos poucos, essas crises elas vão, a partir do momento que ela não passa mais a ser natural, ou seja, como é que nós vamos entender que a partir dali nós estamos com ansiedade que não é mais aquela natural? O problema é que, geralmente, quem tem um nível de ansiedade aumentado não consegue perceber que aquilo é disfuncional, até chegar em um nível de cronicidade ou um nível de paralisação bem significativo. A ansiedade, ela vem desde cedo, a ansiedade disfuncional, né, no caso, ela vem desde a infância. Então,
Só que como a nossa sociedade ela tem um ritmo muito acelerado, dificilmente se percebe. Ou então também pode acontecer que a criança, mesmo tendo níveis de ansiedade elevado, como o cérebro da criança é muito plástico, ou seja, está se formando ainda, então ele é muito maleável a novas adaptações, ela consegue, ao longo da vida, reorganizar as coisas e não se tornar um adulto ansioso. Mas, na maioria das vezes, acontece exatamente isso. Essa ansiedade só vai piorando. Então, aquela pessoa ela sempre vive um passo à frente. Então, ela sempre está tentando estar um passo à frente da situação que vai acontecer. E isso é uma ansiedade disfuncional. Quando isso acontece, dificilmente ela se dá conta de que aquele nível acelerado, aquele estado acelerado em que ela se encontra é por causa da ansiedade. Então, é mais fácil que outras pessoas, sabendo disso, percebam, do que ela própria se dê conta. Pronto, nós estamos ao vivo aqui no estúdio da TV Web varzealegre.com e também transmitindo pela nossa rádio web, tá? Você pode encontrar nossos aplicativos aí no site gratuitamente, basta você entrar no site, lá você vai encontrar os links para baixar os aplicativos e conferir tudo aí no seu celular. Se você quiser mandar um WhatsApp para a gente, mensagem de voz, mensagem de texto, fazendo alguma pergunta para a Tatiane, fique à vontade ou então nos comentários. Quais são os principais sintomas da ansiedade? Existem dois, existe um, dois, três, existe um conjunto de sintomas que vão dar a ideia de comprovar que aquela ansiedade que já é um transtorno? A ansiedade, ela, apesar de ter várias causas, então a ansiedade ela é multifatorial, então ela tem várias causas, mas ela acaba trazendo sintomas físicos especificamente. Então, a ansiedade, por fazer com que o corpo esteja em um sinal de alerta, ela libera hormônios que agem diretamente no corpo, exatamente por essa questão de ser um princípio de luta e fuga. Então, ela bombeia sangue para os membros para que você possa correr ou lutar, resquício da evolução mesmo. Então, geralmente a pessoa, quando ela está em um nível de ansiedade aumentada, na iminência de uma crise de ansiedade, ela tem taquicardia, ela tem o suor frio, ela fica com dificuldade de respirar, ela fica com um aperto, que ela não sabe identificar muito bem o que é. Eu quero que você fale sempre olhando para a câmera com quem está em casa, tá? E a partir daí é que vem o sofrimento. Ou seja, a pessoa tem a primeira crise, acha que foi uma coisa normal, passageira, por causa de um susto, digamos assim, e de repente essas crises começam a voltar, é isso? A questão a ansiedade ela tem vários níveis. Então, a gente pode dividir a ansiedade disfuncional em síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo. Então, coisas que, às vezes, as pessoas não associam à ansiedade. A ansiedade disfuncional, por si só, ela pode ser só ansiedade disfuncional. Mas, se não tratada, se não identificada, se não acompanhada, ela pode progredir para outras situações de cronicidade. Aí sim, se instalam essas outras síndromes, esses outros transtornos que eu falei. Quando a pessoa ela tem a iminência de uma crise, dificilmente ela associa o que ela sentiu à ansiedade. Então, para ela foi algo físico. Então, foi algo fisiológico. Ela estava com um problema orgânico necessariamente. Por isso que a primeira via de busca de ajuda é sempre médico generalista, nunca um profissional ligado à saúde mental. Dessa forma, às vezes fica mais difícil identificar, diagnosticar e inserir o tratamento adequado. Isso acontece muito em síndrome do pânico. Então, em crises de pânico, a pessoa acha que está morrendo literalmente. Então, ela vai procurar uma ajuda, geralmente de cardiologista. Então, ela acha que está sentindo um infarto, ela acha que está tendo um AVC. Então, ela acha que vai morrer literalmente. Então, os sintomas são físicos e ela dificilmente associa a alguma coisa psíquica. Por que tem tanta gente sofrendo de ansiedade? De fato, assim, diagnosticada mesmo, segundo a OMS. Primeiro, antes não se sabiam determinadas sutilezas da ansiedade, então
as pessoas não procuravam a ajuda e não eram diagnosticadas, então elas não entravam nas estatísticas porque se achava que era natural. Hoje, para além da busca por ajuda e dos diagnósticos, há o ritmo de vida. Então, a forma como as pessoas lidam com a vida hoje é muito acelerada. Então, nós temos uma sociedade que ela preza pela produtividade. Então, produzir cada vez mais, trabalhar cada vez mais, fazer cada vez mais, conseguir cada vez mais. Então, essa aceleração da vida acaba trazendo a ansiedade para um nível disfuncional. Muitas vezes, a ansiedade ela está ligada ao horizonte de futuro. Então, você está sempre tentando estar um passo à frente daquilo que ainda não aconteceu. Você quer sempre antecipar as situações, antecipar o que vai acontecer nessas situações. Então, quer sempre estar literalmente um passo à frente. O problema é, você não consegue. E você sempre projeta situações catastróficas. Então, você antecipa a situação e antecipa tudo o que pode dar errado nessa situação. Isso, com o ritmo de vida que se leva hoje, acaba que uma coisa complementa a outra. Então, quanto mais você tenta produzir, quanto mais você acha que não vai conseguir produzir, que não vai conseguir fazer, que não vai conseguir alcançar, aumenta a ansiedade. E ela acaba chegando num nível disfuncional. Existe uma relação entre medo e ansiedade? O problema é que hoje a gente não sabe muito bem diferenciar os sentimentos, as emoções, as sensações. Então, você está com medo, mas você acha que está com raiva. Ou então você está triste, aí acha que está com raiva, porque você fica com raiva quando está triste, e a raiva eu sei o que eu faço com ela, e a tristeza eu só fico triste. Então, há uma confusão de sensações, de emoções, que acabam gerando ansiedade, porque eu não sei o que é aquilo que eu estou vivenciando, ou por que eu estou vivenciando aquilo. Crises de ansiedade, elas tendem a voltar sempre piores, se não tratadas, diagnosticadas, até que alguém realmente chegue à conclusão, algum psiquiatra, algum psicólogo chegue à conclusão de que aquilo realmente é ansiedade. Sim, a tendência é que elas voltem teoricamente piores, porque o que é que acontece? A primeira crise de ansiedade é uma situação horrível, então desesperadora, que você não sabe o que está acontecendo, ou então você acha que está morrendo. Então, é uma sensação de perca de controle. Então, você nunca mais quer passar por aquilo. E você tende a tentar buscar e evitar situações que você acha que podem levar você a sentir aquilo de novo. E essa busca e essa tentativa é, mais uma vez, uma tentativa de antecipação, acaba aumentando a ansiedade. E quando a ansiedade aumenta, ela acaba culminando numa nova crise, que provavelmente será pior do que a primeira, porque o nível de ansiedade está maior. Então, sim, a tendência é que elas sejam piores e, se não cuidado rapidamente, o problema se cronifique. Bom, você está na TV e rádio web vazealegre.com, né, transmitindo simultaneamente pelo nosso Facebook, também pelo nosso site vazealegre.com e também pela nossa rádio web vazealegre.com, que também já está no Radiosnet, se você quiser. Você pode baixar os aplicativos na loja do Google Play gratuitamente para acompanhar a nossa programação. Tatiane, as pessoas têm dificuldade de assumir que sofrem de ansiedade após o diagnóstico? Há um preconceito em relação a isso? Há um preconceito geral com relação a qualquer diagnóstico de saúde mental. E o preconceito não se resume só ao diagnóstico, mas também inclui o tratamento. A gente sabe que há pessoas que conseguem lidar com a ansiedade disfuncional só com a terapia. Então, há pessoas que conseguem reorganizar as coisas e aprender a lidar com essa ansiedade só com terapia. Só que tem outras que não conseguem. Não conseguem não porque são mais fracas, não porque são piores do que as outras, mas porque o cérebro delas está mais quimicamente bagunçado, digamos assim. Então, só a terapia ela não vai ser capaz de resolver a situação. Então, sim, há necessidade de um tratamento medicamentoso. E a gente sabe que, por mais que as coisas tenham mudado, há muita resistência com relação a medicamento, principalmente medicamento de uso
psiquiátrico. Só que, muitas vezes, a gente pode comparar, por exemplo, a terapia, ela é como aradar a terra, adubar e plantar a sementinha. Só que tem vezes que esse terreno ele precisa de algo mais para que essa semente possa crescer. E esse algo mais vai ser o medicamento. Então, o medo que as pessoas têm ainda com relação a medicamento é aquela questão de que eu vou ter que tomar o medicamento para sempre, que eu vou ficar viciado, que eu vou ficar dopado. Então, há uma resistência muito grande, não só ao diagnóstico, apesar de muita coisa ter mudado, mas também a adesão ao tratamento quando este tem que incluir medicamentos. Pessoas que têm ansiedade podem, em algum momento, desenvolver depressão, elas podem andar juntas, existe uma tendência, há alguma ligação entre depressão, ansiedade e depressão? Sim, não que uma coisa cause a outra, mas a depressão ela pode surgir como uma comorbidade da ansiedade. Porque o que é que acontece? Eu acabo vivendo uma vida em que eu tento sempre antecipar as coisas, eu sempre acho que as coisas que vão acontecer são ruins, então eu tenho um pensamento catastrófico. E que vida é essa que tudo que eu faço dá errado e o que eu posso fazer vai dar errado, então não quero mais viver e acaba caindo numa situação depressiva, como uma comorbidade dessa ansiedade exagerada. Atrapalha na realização das tarefas no trabalho. É uma das causas que tem afastado pessoas no dia a dia do trabalho. Muitas vezes essa necessidade de produtividade acaba fazendo com que a pessoa tente trabalhar demais e ela acaba não fazendo aquilo que ela deveria fazer. Então, atrapalha, sim, no trabalho e em várias outras atividades do dia. A questão é, um organismo que trabalha sem parar, sempre, uma hora, ele para de forma automática. Então, para que se consiga ter produtividade, é necessário que se produza sempre com qualidade e em menor quantidade, porque você vai manter aquela máquina funcionando com qualidade durante muito mais tempo. A questão é que, quando a ansiedade está num nível disfuncional, aquela pessoa ela acaba tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar nenhuma delas. E isso gera uma frustração. E essa frustração gera mais ansiedade de que eu não posso, eu não consigo, eu preciso fazer mais. E chega a um nível de esgotamento. Pronto, você pode participar com a gente pelos comentários aqui da nossa live no Facebook, ou então pelo nosso WhatsApp, que está aí na tela, é o 997-494686. Rosineide Vieira dos Santos, que está acompanhando a gente, ela diz: o medo na hora de dormir. O medo da hora de dormir em uma criança com ansiedade é normal? O que fazer? A ansiedade na criança, ela se dá de uma forma mais específica do que no adulto. Então, a ansiedade ela é bem individual, apesar de ter características gerais. Se a criança ela já é ansiosa, então, se já se consegue identificar que aquela criança ela tem traços ansiosos, então, o medo na hora de dormir é normal. O medo na hora de dormir, na verdade, ele é considerado normal em qualquer criança, mesmo sem traços ansiosos, dentro de uma certa idade. Então, o ideal é se perceber que esses sinais ansiosos eles estão presentes em outras formas. Então, aquela criança que tem medo de tudo, tem medo do gato, tem medo da pessoa, tem medo de fazer isso, tem medo de fazer aquilo. Então, ela já é uma criança um pouco ansiosa. Então, precisa de uma atenção mais especializada. Mas se o medo ou se essa ansiedade se resume a certas situações, como, por exemplo, a hora de dormir, então, isso significa que essa criança ela pode estar vivenciando apenas um medo normal da idade. O que se deve fazer é não menosprezar o medo e a insegurança da criança. Então, não, deixa de besteira, vá dormir, não tem nada aí não. Você deve acolher esse medo. Então, você não vai alimentar o medo, mas você vai acolher o medo, porque o medo da criança ele é genuíno, ela não conhece aquilo que você conhece. Então, se ela tem medo do escuro, ela não sabe como você que o escuro é só a ausência da luz, não tem nada no escuro, mas ela precisa entender isso. Então, você acolhe o medo
e, ao mesmo tempo, dar a ela a segurança necessária para que ela entenda que aquele medo não precisa existir. E isso é um processo. Então, na primeira noite, na segunda noite, até que ela consiga dormir de forma tranquila. Tatiane, síndrome do pânico, fobia social, fobias específicas, são distúrbios, transtorno obsessivo-compulsivo que estão diretamente ligados à ansiedade, que tem na sua raiz a ansiedade? Todos eles. Então, são todas formas disfuncionais de ansiedade, cada uma com uma ação específica, com um dado específico, mas sim, são todas relações diferentes com a ansiedade, inclusive a maioria das formas de depressão. A ansiedade, para quem sofre, para quem está com diagnóstico, tem cura? É uma coisa que pode ser superada definitivamente? Não se fala em cura para a ansiedade, até porque a ansiedade ela é necessária, ela é funcional. Então, uma pessoa sem ansiedade, ela já cairia em uma outra patologia, que seria uma espécie de depressão profunda, em que ela não sente mais nada, porque a ansiedade, ela é um instinto de sobrevivência, então é a necessidade de sobreviver. Se eu tenho a ausência dela, eu não quero mais viver, então eu entro em outra patologia. O que se fala é em administrar a ansiedade. Então, eu preciso fisiologicamente de algum nível de ansiedade para que eu funcione bem. O que eu tenho que fazer é administrar essa ansiedade que está excessiva. Então, quando a ansiedade ela foge desse nível, digamos, funcional, ela passa a deixar o corpo em estado de alerta constante. Então, às vezes, não há um porquê, mas a pessoa está ansiosa ou se sente ansiosa. Então, isso passa a controlar a vida da pessoa. Então, a gente não pode dizer também, eu vou controlar a ansiedade. Não, porque a gente não consegue controlar nada. A gente tem como administrar essa ansiedade. Maria Dayana Lima está com a gente no Facebook. Ela diz: quando eu estou ansiosa para algo acontecer, eu como demais. O que fazer para controlar? A ansiedade tem também essas questões, desenvolve essas questões, comer demais ou ficar mais agitado, ou não ter, enfim, tem um comportamento fora do normal considerado, que pode ser considerado? A ansiedade está ligada diretamente às compulsões. A compulsão alimentar é uma delas. Então, por isso que o transtorno obsessivo-compulsivo ele está ligado à ansiedade. Então, a hipocondria está ligada à ansiedade, que é aquela pessoa que acha que vai adoecer sempre, que tem que tomar vários remédios. Então, quando se está ansioso, se está em um estado desconfortável. Então, a pessoa ela fica literalmente desconfortável. E ela busca, então, é natural, o cérebro busca uma forma de aliviar essa tensão e esse estado de alerta constante, já que ele não conseguiu se deparar com o perigo iminente. O alívio na comida é um dos mais comuns, porque quando a gente come, o cérebro acaba liberando substâncias que dão prazer, de forma mínima, de forma rápida, mas que dão prazer. Então, ele busca essa sensação. E se eu conseguir isso uma vez, a tendência é que o cérebro opte por conseguir isso mais vezes e acaba ficando em um estado descontrolado. Nós podemos dizer, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, que uma vez instalada a ansiedade, nós podemos entender que o nosso estilo de vida não está dentro daquilo que seria ideal para a gente, para quem está sofrendo de ansiedade? Algo está disfuncional, então algo está no lugar errado. Por isso que a gente foca tanto e bate tanto na tecla da terapia, porque é na terapia o espaço em que se vai encontrar o porquê que aquilo está errado. Então, o tratamento medicamentoso, ele é necessário, às vezes, porque é como combater a febre. Então, ele vai ajudar a reorganizar certas coisas no cérebro para que eu possa ter acesso àquilo que está incomodando de verdade e conseguir trabalhar com aquilo para que eu possa lidar com a ansiedade de uma forma funcional. Então, qual é o problema? É que muitas vezes, mesmo quando a pessoa aceita que precisa de um tratamento medicamentoso, ela faz de maneira incorreta.
Então, um neurologista, um psiquiatra é o profissional de base para se buscar o auxílio quando se precisa de um tratamento medicamentoso, porque eles são os especialistas que conhecem as substâncias. Não é porque minha vizinha toma Rivotril que eu também posso tomar. Então, um dos preconceitos também é com os efeitos dos chamados calmantes. Então, eles são os culpados, digamos assim, pela maioria das pessoas não aceitarem o tratamento medicamentoso. Os ansiolíticos, os calmantes, né, do tipo Rivotril, clonazepam, eles são, digamos assim, um SOS, eles são um apaga-incêndio. É para aquela pessoa que está na crise de pânico, que está na crise ansiosa, no ápice do ápice, fora do controle, e ela precisa realmente parar, acalmar. Então, é um tratamento, não é considerado um tratamento, na verdade, eles são medicamentos de ataque. É igual remédio para febre, então eles precisam baixar aquele sintoma. Eles são de uso rápido e o problema está quando se cronifica o uso desse tipo de medicamento. Porque, sim, esse tipo de medicamento vicia, esse tipo de medicamento já é comprovado por vários estudos que aumentam os riscos de demência, de doenças degenerativas a longo prazo. E o que é que acontece? Uma pesquisa recente, ela colocou que a terceira classe de profissionais que prescrevem esse tipo de medicamento, como o Rivotril, são os psiquiatras. Os primeiros são médicos generalistas e cardiologistas. Então, às vezes a pessoa vai no posto de saúde, está com uma crise de ansiedade, então ela precisa realmente de um ansiolítico, de um calmante, mas ela acaba que, não, para dormir eu vou usar e passar a usar, e não vai mais no médico, vai só renovar a receita e fica usando, e aí se instala um outro problema. Então, cada vez vai precisando de doses maiores, porque o organismo se habitua à quantidade de substância, ela passa a não fazer mais o mesmo efeito, e é como se você estivesse tomando um remédio para a febre, que abaixa a febre, mas não cura o que está causando a febre. Então, há necessidade de um tratamento. Os antidepressivos, geralmente, são os mais indicados para tratamento. Pronto, nós temos ainda 3 minutos. Deixa eu perguntar, filhos de pessoas ansiosas terão ansiedade? É possível? Não necessariamente por questão genética, por questão hereditária, mas por questões de aprendizado. Então, geralmente, filhos de pessoas ansiosas, elas aprendem padrões ansiosos e elas acabam repetindo esses padrões ansiosos e acaba se tornando uma bola de neve. Quando procurar ajuda? Quem deve procurar ajuda? Quem sofre mais de ansiedade, primeiramente, para a gente encerrar? Quem sofre mais de ansiedade pelos estudos, homem e mulher, ou existe uma coisa equiparada? E existe uma idade onde a ansiedade pode se apresentar mais? A ansiedade ela é meio que como a depressão, ela não escolhe classe social, gênero, idade, mas ela é bem mais comum no adolescente e adulto jovem. Então, as mulheres elas têm uma tendência maior a sofrerem quadros ansiosos, até por questões de autoestima, enfim, várias outras coisas que envolvem, por questões hormonais também. Mas é uma coisa bem equiparada. A partir do momento que você consiga identificar que a sua ansiedade ou o seu nível de aceleração está começando a atrapalhar sua vida, então é hora de buscar ajuda. Na maioria das vezes, as pessoas elas não conseguem resolver sozinhas. Então, a terapia ela é o caminho necessário para que a pessoa consiga identificar, aprender certas coisas para aí conseguir lidar com essa ansiedade. Pronto. A Rosinha Silva ela diz que toma este oxaloto de escitalopram. Isso. Ela diz, eu tenho ansiedade em tudo que ataca os nervos da mão. Foi o médico do postinho que passou. Eu posso tomar ou eu tenho que procurar outro médico? Não, eu falei essa questão do médico generalista, mas existem médicos e médicos. Não é porque é generalista que ele não vai saber o que está fazendo. Sim, tem muitos que são responsáveis e fazem.
O oxalato de estalopram, ele não é dessa classe dos calmantes, ansiolíticos que causam dependência, não. Ele é um antidepressivo muito eficaz e muito utilizado nos tratamentos para ansiedade. Agora, usar só o medicamento também não resolve, que fique bem claro. O medicamento, ele age profundamente na química do cérebro e ele é importante, ele é usado a longo prazo para reorganizar tudo que está bagunçado no cérebro, mas ele por si só não resolve o problema da ansiedade. Sempre bom deixar o recado, a pessoa, porque sofre de ansiedade, o vizinho também sofre, nunca se automedicar baseado no diagnóstico da outra pessoa, né, Tatiana? Existem milhares de substâncias, existem várias classes de antidepressivos, várias classes de medicamentos, exatamente porque algumas se adaptam para determinadas coisas, outras para outras coisas. Algumas pessoas sentem reações desagradáveis com determinada substância, então precisa usar outra. Por isso que um profissional especializado é o mais indicado para encontrar a dose certa, para encontrar a substância certa, para que alcance o efeito desejado. Muito bem, Tatiana, obrigado pela presença mais uma vez. Diga agora onde você atende, o endereço, né, o local e os horários de atendimento. Na Rua José Alves Ribeiro, 317, às terças e aos sábados. Obrigado, até semana que vem, se Deus quiser. Até.